Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conexão no Lar, nosso encontro aos domingos à tarde, quando nós estudamos a Palavra de Deus e conhecemos um pouco mais sobre a missão da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E hoje, nosso encontro está para lá de especial. Daqui a pouquinho, o pastor e mestre Itamir vai nos trazer um relato em Atos capítulo 13, a narrativa missionária deste capítulo fundamental na história de missões. Hoje nós vamos saber como a igreja de Antioquia enviou seus dois primeiros missionários, Paulo e Barnabé, para os confins da terra. Mas antes de começar, vamos ao nosso tempo de oração, entregando esse momento diante do Senhor. Pai, muito obrigado por esta tarde, pelo privilégio que temos como igreja de estudarmos a palavra do Senhor. Obrigado pelo livro de Atos, um livro que é tão importante para a história da igreja, para a missão da igreja do Senhor Jesus. Em especial este capítulo que vamos estudar nesta tarde, que fala do esforço missionário da igreja de Antioquia no envio de Paulo e Barnabé para os confins da terra. Fala conosco através desse estudo, entregamos esse tempo em tuas mãos, oramos em nome de Jesus. Amém. E para começar muito bem o nosso encontro de hoje, vamos ao nosso tempo de louvor. Jesus Cristo mudou o seu viver? Se Ele mudou o seu viver, você pode louvar Ele nessa tarde, amém? Profetizando assim: Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina o meu ser, sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o teu amor. Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina o meu ser, sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente? Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão, sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o teu amor. Jesus Cristo mudou meu viver, Ele mudou. Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina o meu ser, sim, Jesus Cristo mudou, Jesus Cristo mudou. Profetize. Jesus Cristo mudou. Mais alto, bem forte. Jesus Cristo mudou
sou feliz, porque Ele mudou meu viver. Aleluia. Glória a Deus. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Enviou seu filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória do meu Jesus que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, está nas mãos do meu Jesus que vive está. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Este é mais um encontro especial em que nós estamos estudando o livro de Atos. Nós quem? Nós da Primeira Igreja Batista de Santo André. Estamos estudando todo o livro de Atos para conhecer a história da nossa igreja, aquilo que Deus fez para implantar essa igreja que Ele tem colocado agora sobre nossa responsabilidade, para divulgar o Evangelho por todas as nações. Hoje eu quero falar um pouquinho, muito inclusive, porque o texto é longo,
são 52 versículos do capítulo 13. E exatamente no capítulo 13, nós vamos encontrar a proclamação do Evangelho da Salvação. Eu queria que você me acompanhasse, exatamente lembrando, então, alguns detalhes importantes nessa nossa introdução. Nós estamos conhecendo novamente, estudando novamente e conhecendo detalhes da igreja, da história da igreja cristã. Como nós vimos no último estudo, a igreja foi avançando porque ela tinha uma prática muito importante, que era a oração. Esse desenvolvimento da oração já tinha sido pedido pelo Senhor Jesus Cristo e foi um dos fatores para que a igreja realmente pudesse proclamar o Evangelho. No último estudo, por exemplo, nós vimos que a oração deve ser feita com perseverança, com ousadia, deve pedir ousadia, deve pedir prioridade, deve ser prioridade da liderança. Agora, ela deve nos levar à intercessão. E, na verdade, nessa terceira etapa da missão da igreja, vemos que Paulo assumiu agora o papel principal da equipe. Nós estamos começando a estudar as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Ele troca o nome dele de Saulo pelo nome romano de Paulo, que significa pequeno. Agora, temos que lembrar o seguinte, que o Espírito Santo chamou e convocou Paulo e Barnabé, e enviados pela igreja de Antioquia, Paulo e Barnabé e João Marcos proclamaram o evangelho da salvação. Por isso nós podemos dizer, aquela frase que eu sempre gosto de destacar, que somente através da ação direta do Espírito Santo é que podemos proclamar a salvação que Deus nos dá por intermédio de Jesus Cristo. Veja que nessa frase nós temos 3 pessoas da Trindade. Somente através da direção correta, né, bem direta do Espírito Santo, proclamamos a salvação que Deus nos dá por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E nesse capítulo, 52 versículos, nós vamos encontrar descrições da proclamação da mensagem da salvação. E com isso, nós queremos desafiar a nós mesmos para também poder entender como é que nós devemos proclamar essa mensagem tão especial que é a mensagem da salvação. Agora eu quero ler para você o texto de Atos 13, 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, o que eles fizeram? Impuseram as mãos e o enviaram. Enviaram Barnabé, Saulo e também, junto com eles, foi João Marcos. Quais são as observações que nós podemos fazer com relação a essa primeira descrição que mostra o quê? Que o Espírito Santo é que convoca, que o Espírito Santo é que dirige a vida da igreja. Primeiro, o ambiente próprio para a manifestação do Espírito Santo. Se você lembrar do versículo 1, havia o quê? Adoração ao Senhor, havia jejum, havia oração. Então, era um ambiente próprio para que o Espírito Santo se manifestasse. Em segundo lugar, a convocação do Espírito Santo para a obra dos missionários foi clara. Olha, separem-me quem? Eu quero chamar a liderança da igreja. É interessante isso. Quem foi chamado foi Paulo e Barnabé. E se você lembra do capítulo 11, Paulo e Barnabé eram aqueles que estavam equipando a igreja, estavam fazendo com que a igreja crescesse. Através deles é que a igreja começou a ser chamada de igreja cristã. Ah, esses cristãos aí só falam nesse tal de Cristo, Cristo. Exatamente por causa de Paulo e Barnabé, nós tivemos esse nome. E a partir daí, o Espírito Santo chama eles, convoca eles para o Ministério de Missões. E em terceiro lugar, uma outra observação é que a dependência e a obediência da igreja, a igreja foi uma igreja realmente sensível ao Espírito Santo. Ela percebeu a direção do Espírito Santo e dependeu e obedeceu. E a partir daí, jejuaram, adoraram a Deus e impuseram as mãos para que Barnabé e Saulo, que depois se tornou Paulo, pudessem ir proclamar o Evangelho. É muito interessante essa experiência, é que o Espírito Santo é que nos chama, o Espírito Santo é que dirige a vida da igreja. A segunda descrição mostra que a proclamação baseia-se na palavra de Deus.
capítulo 13, versículos 4 a 12, e isso acontece na ilha de Chipre. Deixa eu ler o texto com você me acompanha aí na sua Bíblia. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E João, esse é o João Marcos, estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos, do outro lado da ilha. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era um falso profeta. Olha só, era um falso profeta chamado Bar Jesus, que praticava magia e era um falso. E ele era assessor de quem? Do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria, olha que bênção, queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, e esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse uma palavra bem firme: filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver luz do sol durante algum tempo. Que palavra, hein? Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, que era o Sérgio Paulo, vendo o que havia acontecido, creu, aleluia, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Impressionante como que Deus opera maravilhas para que a sua palavra possa ser proclamada. Então, aqui eu preciso fazer também 3 observações que eu gostaria que você me acompanhasse. Nessa segunda descrição, mostrar o quê? Que o problema, não é um problema, é muito mais especial do que um problema que Paulo enfrentou. É a proclamação que se baseia na palavra de Deus, que dá poder para fazer o quê? Esse milagre tão especial que é a libertação de alguém. Primeiro, a estratégia foi procurar os que conheciam a palavra de Deus. Por isso que eles foram para a sinagoga. Foram para a sinagoga. Lá havia, então, gentios e judeus que conheciam a palavra de Deus, e ali, então, eles puderam expor as escrituras do Antigo Testamento, nosso Antigo Testamento, para eles, escrituras sagradas, que mostravam que viria, então, quem? Que viria o Messias, que viria o Cristo. Então, procuraram aqueles que já conheciam a palavra. Segunda observação é que a proclamação da palavra de Deus, ela atrai, mas ela enfrenta o inimigo. Por quê? Porque o inimigo não quer ser incomodado. Então, o inimigo vai confrontar-se com aqueles que pregam a palavra de Deus. E se você está pregando a palavra de Deus, testemunhando, saiba que você vai ter oposição do inimigo. Em terceiro lugar, a proclamação da palavra de Deus, essa é uma observação que vale a pena a gente destacar. Olha o que acontece. A proclamação da palavra derrota o inimigo. Não há como o diabo se opor ao Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. Ele sempre sai derrotado. E o que é mais bonito ainda é que produz salvação. Lembra, então, que Sérgio Paulo creu. Por quê? Porque a palavra de Deus foi pregada e o poder de Deus foi percebido, foi visto de uma maneira tão especial, e a partir daí, então, houve salvação. Que coisa bonita, né? Eu acho que essa história que nós estamos aprendendo, que é a história da igreja cristã, é uma história que realmente nos edifica. Nós conhecemos o quê? A nossa base, né? E a partir daí, então, podemos ver como é que Deus tem feito uma obra tão especial na nossa vida através da sua palavra. Em terceiro lugar, temos uma outra descrição que mostra que as ações de Deus na vida do seu povo foram ações especiais. E Paulo, então, começa a pregar a palavra de Deus de uma maneira super importante. Isso acontece em Antioquia da Pisídia. Lembra que eles saíram de Antioquia da Síria. Era a igreja que os enviou. Agora eles chegam em Antioquia da Pisídia e o texto diz assim:
De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João, que é o João Marcos, os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, por favor, falem. Olha que oportunidade especial. E aí, então, Paulo se colocando de pé, veja que é ele que agora está comandando aquela equipe missionária, que é composta por quem? Por Barnabé, Paulo e Silas. Paulo fez um sinal com a mão e disse: israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus, o povo de Israel, escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel, e então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Depois de rejeitar Saul, Deus levantou Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, olha que bênção, olha só. Encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Que palavra especial de Deus sobre Davi. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. E antes da vinda de Jesus, João pregou o batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês estão pensando, não. Mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Que coisa bonita, que coisa bonita. Então, em Antioquia da Pisídia, numa sinagoga, no sábado, Paulo deu essas palavras. E aí, nós temos 3 observações também para fazer. Em primeiro lugar, mesmo com desistências, as oportunidades devem ser aproveitadas. Que desistência? João Marcos desistiu. Ele voltou para Jerusalém. E aí, a equipe poderia ficar assim mais fragilizada. Mas Paulo aproveitou a oportunidade quando então os líderes da sinagoga falaram: olha, se vocês têm uma palavra de encorajamento, digam. E Paulo levantou. Mesmo agora sem a presença de João Marcos, ele pregou o evangelho, mostrando o quê? A história de Deus, a maravilha de Deus reinando e também conduzindo o povo de Israel até que João Batista proclamou a vinda do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, diante de um público misto, que eram gentios e judeus, o poder de Deus na história de Israel, com certeza, chamou a atenção daqueles ouvintes. Que coisa espetacular! Como é que Deus faz essa obra tão especial? E a partir daí, então, todos eles ficaram realmente bem interessados em ouvir mais aquilo que Paulo estava dizendo. E aí, em terceiro lugar, a presença de Deus, desde a saída do Egito até a vinda de João Batista, o que ela fez? Ela introduziu Jesus Cristo na história de Israel. Que coisa bonita! Como é que Deus fez de uma tal maneira com que a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é a grande bênção de Deus para nós, Deus prova o seu amor para conosco, nos dando Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados. O que acontece é que Deus foi preparando detalhes de toda a história de Israel, até que veio, depois de 400 anos de silêncio, veio João Batista. E ele veio como o quê? O precursor. Veio como aquele que iria fazer o quê? Iria anunciar a vinda do Messias. E ele fez isso. Você lembra que ele disse o seguinte: importa que ele cresça e eu diminua. E aí, então, nós temos a história de Israel sendo mostrada
para que o Senhor Jesus Cristo, para que o Cristo, o Messias, pudesse chegar. E a partir daí, então, nós temos essa descrição das ações de Deus na vida do povo. Mas, em quarto lugar, nós temos uma outra descrição muito especial, que é o quê? Ela mostra para nós as ações salvíficas do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo mostrou Deus desde Abraão até João Batista e agora, a partir de Abraão, o Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo fala. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e os seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Cristo morreu por nós, queridos irmãos. Lá na cruz do Calvário, ele deu seu sangue por nós. Mas Deus, o que fez? O ressuscitou dos mortos, aleluia. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para esse povo. Que coisa maravilhosa! Como é que Deus fez esse trabalho tão especial, fazendo com que o Senhor Jesus Cristo cumprisse as Escrituras, sendo morto no Calvário, mas, ao mesmo tempo, Deus não permitiu que ele ficasse morto. A morte foi vencida, aleluia! Deus o ressuscitou, e agora os discípulos são testemunhas dele, nós somos testemunhas desse Deus maravilhoso que ressuscitou o seu Filho. Quais são as observações que nós podemos fazer com relação a essas ações salvíficas de Jesus Cristo? Em primeiro lugar, a salvação em Jesus Cristo é para todos. Temos que lembrar sempre disso. Deus não faz acepção de pessoas. Isso significa o quê? Que judeus e gentios ouviram a mensagem do Evangelho e a mensagem era a mensagem de salvação. Salvação para quem? Para judeus e para gentios. A salvação hoje é proclamada por mim, por você, pela igreja, pelos nossos missionários, para quem? Para qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade. Nós temos essa possibilidade de proclamar o Senhor Jesus, falando que a salvação é para aqueles que creem. Em segundo lugar, nós encontramos uma coisa muito interessante. O povo e as autoridades não reconheceram Jesus Cristo e o executaram na cruz. Você lembra bem? Eu creio que sim, com certeza. Lá do capítulo 1 de João, que fala, veio para os que eram seus e os seus não o reconheceram, não entenderam quem era o Senhor Jesus. Significa o quê? Que ele veio para os judeus, para dar a salvação para aquele povo que Deus tinha escolhido lá em Abraão. Mas aquele povo duro, eles não reconheceram o Senhor Jesus Cristo. E aí, o que aconteceu? Durante 3 anos, o Senhor Jesus ministrou para eles, ensinou, curou, alimentou, fez tudo de bom, mas mesmo assim, depois de uma semana, quando eles falaram, bendito que vem em nome de Jesus, em nome de Deus, bendito aquele que vem, hosana nas alturas, o que eles fizeram na sexta-feira? Começaram a gritar, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E aí Pilatos parece que não teve o que fazer, senão lavar as mãos e fazer com que o povo tivesse, então, a voz. E executaram Jesus na cruz. Essa mensagem, queridos irmãos, é a mensagem que Paulo deu lá em Antioquia para gentios e para judeus. Essa mensagem é que eu e você devemos dar para aqueles que nós
estamos evangelizando. Eu sei que o Ministério de Pequenos Grupos tem feito uma ação muito interessante, que é a ação de o Dia do Amigo. E, com certeza, nesse Dia do Amigo, nós temos que proclamar exatamente essa mensagem. As ações salvíficas de Jesus Cristo. Ele morreu por nós, entregando a sua vida por nós na cruz do Calvário. Mas eu quero fazer uma última observação, ainda nesses versículos. Jesus Cristo ressuscitou, e ele se mostrou para que os seus discípulos testemunhassem. Isso é, nós temos um Deus, nós temos um Senhor vivo, vivo. Ele foi morto na cruz, sem dúvida nenhuma. Mas, por gentileza, esses crucifixos que as pessoas colocam muitas vezes no pescoço, que tem o Senhor Jesus, que tem aquela figura, né, de Jesus, eles estão completamente errados. Se você quiser colocar até uma cruz no seu peito, pode colocar, mas a cruz tem que estar vazia, sabe por quê? Porque o sepulcro também está vazio, glória a Deus. Ele ressuscitou. E durante pelo menos 40 dias ficou com eles lá, comendo, bebendo, conversando com eles, instruindo e prometendo o seguinte: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus, que foi o quê? A vinda do Espírito Santo, exatamente lá em Atos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Então, o nosso Senhor é vivo, é um Deus vivo. Então, essas são as ações maravilhosas do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou. E essa salvação é salvação para judeus e gentios, para americanos, para russos, para argentinos, para brasileiros, enfim, para todas as pessoas. Essa é a salvação de Deus para todos. Mas o texto vai continuando, e aí nós chegamos na quinta descrição, que mostra o conteúdo básico do plano de Deus para a salvação. Versículos 32 a 41, é um texto longo, e eu quero que você me acompanhe na leitura dessa palavra de Deus. Nós lhes anunciamos, isso quem está dizendo é Paulo, né, na sua pregação. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nessas palavras. Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim, diz outra passagem, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Ora, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, ele morreu, ele adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. E quem Deus ressuscitou? Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus Cristo lhes é proclamado o quê? O perdão dos pecados. Por meio dele, do Senhor Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo tão maravilhoso que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Aqui temos uma palavra muito, muito interessante e temos que aplicar e entender essa parte da mensagem do apóstolo Paulo lá na sinagoga de Antioquia. Vamos ver, então, 3 observações também com relação aos versículos 32 e 41, que mostram esse plano muito especial de Deus, o plano da salvação. Em primeiro lugar, as promessas sobre Jesus, elas foram o quê? Totalmente cumpridas. Nada do que Deus tinha dito através de seus profetas deixou de ser cumprido. Isso significa o quê? Que o nosso Deus é um Deus fiel. Aquilo que ele prometeu, ele vai fazer. E mesmo que seja alguma coisa
que nós entendemos como alguma coisa não muito legal, né, não muito boa, por exemplo, a morte de alguém, mas essa morte de alguém é a morte de alguém especial, que era a morte do Messias, do Senhor Jesus Cristo, era uma morte para salvar pessoas. E tudo isso, desde os profetas, foram sendo prometidas, foram sendo faladas, e aí tudo se cumpriu, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Uma segunda observação, nós devemos entender que o anúncio da remissão dos pecados por meio de Jesus foi feito para quem? Para aqueles que creem, para aqueles que creem. Isso é tremendamente importante. A fé, que é dom de Deus, deve ser aplicada na pessoa, no ministério, na obra do Senhor Jesus Cristo, isso é, aquela vida entregue por nós, para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Agora, a crença, então, é ponto fundamental da nossa relação com o nosso Deus, com o Senhor Jesus Cristo. E através do texto de Abacuque, é muito interessante que aquela parte final dos versículos 40 e 41 mostra exatamente o desafio que foi feito para um posicionamento. Deus está falando o seguinte: eu vou fazer uma obra tão especial, mas tão especial, que vocês nem acreditariam se alguém lhes contasse. E a obra tão especial, sabe qual que é? É Ele mesmo, Deus, vindo em carne através do Senhor Jesus Cristo, se encarnando e morrendo na cruz, mas ressuscitando para nos dar a salvação. Agora, diante disso, eu e você precisamos o quê? Nos posicionar. E quando você estiver pregando essa palavra, você tem que levar aquele que está te ouvindo a tomar uma posição, a entender que ele deve entregar a sua vida para Jesus Cristo, para ter uma nova vida. Então, a quinta descrição mostra exatamente esse plano tão especial que Deus fez, elaborou, para que eu e você tivéssemos vida eterna. Agora eu quero concluir, mas eu quero concluir com os versículos 42 a 52, porque eles nos mostram que houve, então, reações a essa palavra de Paulo. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, olha que coisa bonita, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. A palavra de Paulo foi tão especial que o pessoal falou: não, nós queremos ouvir mais, queremos entender um pouco mais. E aí, despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, já convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Eles conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, olha o que aconteceu, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus, aí tem sempre aquela situação que a gente não gosta, mas é real. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então, Paulo e Barnabé lhes responderam de uma maneira violenta, corajosa, objetiva. Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, a vocês judeus. Uma vez que vocês a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora, olha a coragem de Paulo e Barnabé. Agora nós voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você, e Paulo está se referindo àquilo que Deus falou para ele através, lembra lá de Ananias? Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Que coisa bonita, que coisa bonita. Ouvindo isso, os judeus então ficaram super alegres, alegraram-se e disseram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Esse texto é muito interessante. Deus já tem os seus escolhidos. Creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus, enciumados, incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. E eles, então, fizeram o quê? Sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles.
e foram para uma outra cidade chamada Icônio. Mas os discípulos, aqueles que acreditaram no Senhor Jesus, que receberam o Senhor Jesus, continuavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Que coisa bonita, que coisa bonita. E eu quero fazer aqui também 3 observações super importantes aqui. Primeiro, a proclamação traz convencimento sobre a graça de Deus. E essa é a grande verdade. Não é mérito nenhum. É a graça de Deus que nos atinge, que nos alcança, que nos atrai, para que tenhamos, então, pela fé, salvação em Jesus Cristo. A proclamação, em segundo lugar, produz, para os que não creem, reações negativas e perseguições. Isso é verdade. Nós temos gente que não crê, ainda hoje, não aceita essa bondade, essa misericórdia, essa graça, esse amor de Deus demonstrado por nós em Jesus Cristo. Então, nós vamos ter sempre pessoas que, não quero saber, vou pensar nisso mais tarde. Quando eu for velho, eu vou pensar nisso daqui. Não, nós temos que nos posicionar. E a nossa tarefa é proclamar a mensagem de Deus. E, em terceiro lugar, a proclamação produz o quê? Plena aceitação da mensagem com alegria, glorificação, crença e enchimento do Espírito. Para aqueles que creem, há uma transformação na vida de uma maneira toda especial. Por isso, então, quando nós terminamos esse texto, nós precisamos entender que nós devemos lembrar o quê? Que somente através da ação direta do Espírito Santo proclamamos a salvação que Deus nos dá por intermédio de Jesus Cristo. Estamos dispostos a cumprir nossa missão de proclamar o Evangelho até os confins da terra? Graças a Deus, a nossa igreja tem feito isso daí. Mas agora também eu quero que você faça algumas perguntas para você. Você deve responder. O que é que eu tenho feito para proclamar o Evangelho salvador do Senhor Jesus Cristo? O que que você tem feito? Pergunte para você mesmo. E agora, uma outra pergunta. Capacitado pelo Espírito Santo, eu estou disposto a me envolver no ministério de proclamar o Evangelho do Senhor Jesus? Eu espero que as suas respostas sejam positivas e que Deus possa lhe abençoar, possa usar você para que outras pessoas também possam conhecer a misericórdia e a graça de Deus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ser realmente proclamadores do Evangelho Salvador do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até o próximo domingo. Muito bem, nós queremos agradecer o pastor Itamir por mais este estudo, mais esta aula do livro de Atos, agradecendo também a todos que participaram conosco de mais um Encontro Conexão no Lar. E eu queria terminar esse nosso tempo orando ao Senhor. Hoje, dia 22 de agosto, um domingo muito importante para nós como igreja, tivemos batismos nos cultos da manhã e vamos ter batismo também agora no culto das 18 horas. Então quero te convidar, ainda dá tempo de você vir à igreja cultuar conosco ou acompanhe pela internet aí se você está assistindo esse nosso estudo no domingo. Vamos orar então? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, muito obrigado por mais esta lição, mais esta aula que nós tivemos no livro de Atos com o pastor Itamir. Obrigado por descobrir a cada domingo um pouco mais sobre a missão da tua igreja, tudo aquilo que o Senhor realizou através da igreja dos primeiros dias e continua fazendo hoje em nosso tempo. Nós queremos nos comprometer como igreja a ser parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Então nos leve, Senhor, a cumprir com obediência e alegria aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, anunciar o Evangelho a todos os povos. Nos abençoe no restante desse domingo, nosso culto dessa noite, o momento de batismos, que a bênção do Senhor esteja sobre nós e sobre todas as famílias da nossa igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Um beijo para você, nos vemos na próxima semana em mais um Conexão no Lar. Vivo em nós,
herança dos justos, riqueza dos santos. Emmanuel, Deus conosco, vivo em nós. As palmas do começo. Cordeiro de Deus, herdeiro de tudo. Emmanuel, Deus conosco, vivo em nós. Herança dos justos, riqueza dos santos. Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco, vivo em nós. Sua voz é como o som de muitas águas, e os montes se derretem em sua presença. Toda a criação celebra sua grandeza. Respira bem fundo. Emmanuel, aleluia. Ele é digno, Rei da paz. Ele é santo, grande, justo e fiel. Adoramos. Ora vem, Senhor, tu és santo, grande, justo e fiel. Sua voz é como o som de muitas águas, e os montes se derretem em sua presença. Toda